Olá, seja bem-vindo ao Jornal Toda Hora e nessa edição nós vamos conferir o que tem sido notícia ao redor do mundo nesta quinta-feira. Na Itália, o governo italiano garantiu que o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, não terá nenhum papel operacional nos Jogos de Inverno realizados em Milão. As autoridades italianas também informaram ter frustrado uma série de cyberataques russos contra as Olimpíadas de Inverno. Os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, conhecidos pela sigla ICE, não terão nenhuma função operacional nos Jogos Olímpicos de Inverno. A presença dos agentes da Divisão de Investigações de Segurança Interna, um braço do ICE, causou indignação e o prefeito de Milão alertou que eles não eram bem-vindos durante os Jogos, que acontecem de 6 a 22 de fevereiro. Em termos práticos, os investigadores do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que virão à Itália para apoiar a equipe já presente nos escritórios diplomáticos americanos não são agentes operacionais e não têm função operacional. Eles vão atuar dentro dos escritórios diplomáticos americanos e, com base nesse acordo, nem sequer estarão tecnicamente em território italiano. As recentes batidas policiais contra imigrantes irregulares realizadas por agentes do ICE em Minneapolis, no norte dos Estados Unidos, provocaram indignação e levaram a grandes protestos. 2 americanos foram mortos a tiros por agentes federais durante essas operações. A Divisão de Investigações de Segurança Interna, HSI, investiga ameaças globais, incluindo o movimento ilegal de pessoas, mercadorias e armas, e é um departamento separado daquele responsável pelas operações anti-imigração. Para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos, a Itália vai mobilizar cerca de 6.000 policiais e quase 2.000 militares na área dos Jogos. As autoridades italianas informaram que frustraram uma série de cyberataques russos contra as Olimpíadas de Inverno. A imprensa iraniana confirmou que o Irã autorizou mulheres a obterem carteiras de habilitação para motocicletas, pondo fim a anos de impasse legal. Anteriormente, a lei não proibia as mulheres explicitamente, mas na prática as autoridades se recusavam a emitir carteiras. De acordo com a agência de notícias ILNA, o primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Reza Aref, assinou na terça uma resolução aprovada no final de janeiro para esclarecer o Código de Trânsito. A resolução exige que a Polícia de Trânsito ofereça treinamento prático às solicitantes, organize um exame sob a supervisão direta da polícia e emita carteiras de habilitação para motocicletas às mulheres. A medida ocorre após uma onda de protestos contra o governo, cuja repressão provocou milhares de mortes. Desde a Revolução Islâmica de 1979, as mulheres enfrentam restrições sociais. Elas devem cobrir os cabelos com um véu em público e usar roupas simples e largas. Nos últimos anos, muitas têm desafiado essas regras e o número das quais pilotam motocicletas aumentou. A tendência se intensificou após a morte sob custódia de Mahsa Amini em 2022, uma jovem presa por supostamente violar o código de vestimenta. O caso provocou protestos em todo o Irã. Em Cuba, o Instituto de Meteorologia informou que o país registrou 0 graus nesta semana na província de Matanzas, vizinha à capital Havana, sendo essa a temperatura mais baixa da história da ilha. Nesta semana, Cuba enfrentou uma situação atípica, o frio extremo. A ilha, acostumada ao calor tropical e conhecida pelas praias paradisíacas, registrou 0 graus Celsius na província de Matanzas, cidade vizinha a Havana, a temperatura mais baixa da história do país. Segundo o Instituto de Meteorologia cubano, várias partes da nação caribenha relataram valores inferiores e iguais a 10 graus Celsius na madrugada da última terça-feira. O recorde anterior era de 0,6 graus Celsius em 1996, registrado na estação de Bainoa. De acordo com os especialistas, o motivo da queda atípica das temperaturas em Cuba foi a chegada de uma frente fria muito intensa vinda da América do Norte, que arrastou uma massa de ar polar em direção ao Caribe. A combinação de céu limpo, ar seco e ventos fracos durante a madrugada favoreceu um resfriamento acelerado que causou as temperaturas incomuns na ilha de clima tropical durante quase o ano todo. Cuba possui registros meteorológicos desde meados do século XIX, embora os mais confiáveis sejam da metade do século XX.
Bom, essa edição fica por aqui, mas fique com a gente, porque daqui a pouco, às 11h30, a Tabata Porte vem com mais notícias no Redação Hit. Até mais!